Olá, amigos. Estamos de volta aqui com os fundamentos do processo civil. O nosso canal Iter Processualis, né? Caminho processual, indica exatamente o nosso trabalho, a forma de trabalhar, a forma de estudar, caminhando pelo processo civil. Então, é um caminho processual, mas sempre com a preocupação de examinar os fundamentos do processo civil. Eu me preocupo muito atualmente, aliás, já de longa data venho me preocupando, né, com a desinformação que existe, né, no meio jurídico, de modo geral. A Beth sabe muito bem, nós estamos juntos aqui há décadas, né, falando sobre o processo civil. Temos tido contato em várias oportunidades, não só em aulas, palestras, congressos, escritos, né, livros, etc. E a gente se preocupa realmente com a desinformação que existe, de um modo geral, né? Eu não, claro que há exceções, temos que elogiar as pessoas que primam, né, pelo rigor terminológico, pela preocupação com a verticalização, né, do estudo e tal, com a epistemologia, né, como falamos lá no mestrado. Bom, na verdade, observamos que falta informação, de um modo geral. Bom, falta formação, né? E falta informação, infelizmente. Mas ficando só na informação, na falta de informação, eu vejo que há muitas afirmações na imprensa, de modo geral, ou mesmo no meio acadêmico, né? Às vezes essas pessoas, quando falam sobre direito probatório, então alguém diz, bom, o ônus da prova incumbe ao autor. Pronto. E sentencia, né? O ônus da prova incumbe ao autor. Eu fico pensando, já em Roma, o Scialoia mostrava que, às vezes, o ônus da prova incumbia ao réu, né? E exatamente isso está escrito no Código de Processo Civil nosso. No anterior também, não é? Não só no atual. Os fatos extintivos, modificativos, impeditivos, evidentemente, competem ao réu, não é isso? Então, dizer que o ônus da prova incumbe ao autor é um reducionismo, é um equívoco grave, mas isso é repetido de modo geral, né? Mas não só isso, né? Há outras impropriedades que revelam falta de informação. Por exemplo, costuma-se dizer, não existe hierarquia de provas. Não existe hierarquia de provas. Todas as provas têm o mesmo valor. Isso é falso. É falso por quê? Basta observar que nós temos as chamadas provas legais, as provas tarifadas, né? É evidente que provar o domínio sobre um imóvel exige registro público, não é? Então, é claro que esse meio de prova, não é? O registro imobiliário, ele prevalece, ele afasta, aliás, outras provas, dispensa outras provas, né? Então, dizer que todas as provas têm o mesmo valor, que não existe hierarquia, não é verdade, né? É falso. Mas existem outros dogmas, vamos dizer assim, outras erronias, né? É fruto de repetição. As pessoas gostam de repetir frases, às vezes, que são equivocadas. Por exemplo, não se prova a negativa. Isso é falso. O que eu preciso dizer é o seguinte, que as negativas absolutas
não se provam. Não há como provar uma negativa absoluta. Por exemplo, eu não posso provar, né, que jamais estive em outro país ou jamais estive numa cidade qualquer aqui de outro estado brasileiro, né? Mas eu posso provar que não estive, por exemplo, no Rio de Janeiro no último Réveillon, provando, digamos, que naquela data, naquele horário X, digamos, eu estava em São Paulo. Então, é uma negativa relativa. A negativa relativa pode ser provada e muitas vezes precisa ser provada. Isso o que Ouvenda já tinha dito há muito tempo, mas ainda o pessoal repete, olha, as negativas, né, e tal, não podem ser provadas, não há como provar uma negativa. Depende. Se for negativa relativa, sim. Negativa absoluta, não, né? Então, é preciso muito cuidado, né, com isso. Outra coisa que a gente vê em muitos trabalhos forenses, também trabalhos acadêmicos, até em livros, né? A pessoa quer defender um ponto de vista, sustentar uma posição e diz isso está de acordo com o nosso sistema processual. Mas será que essa pessoa sabe realmente o que significa sistema? Eu não posso usar o termo sistema, não é? Sem compreender exatamente o seu sentido científico. Como também não posso falar em efetividade do processo. O pessoal fala, é preciso garantir a efetividade do processo, ou seja, a justiça da decisão. Bom, mas qual é o conceito de justiça? Então, vamos discutir o conceito de justiça, né? A justiça ideal é a equidade, por exemplo. Alguns falam também, alguns defendem a justiça social, por exemplo, né? Outros associam o conceito de justiça ao conceito de verdade. Então, veja, tudo é muito complicado. Por quê? Porque não se conhece ou não se estudou, ou porque essa pessoa não estudou, né? O conceito de sistema, não é, Beth? A Beth gosta muito dessa matéria, já falou, acho que aqui. Você acho que já comentou aqui sobre sistema, não é? Já comentei. O conceito de sistema, não é? O que mais importa saber é qual é o conceito técnico de sistema. Eu já falei aqui e vou repetir. Existe um livro muito importante que eu aconselho a todos aqueles que queiram trabalhar com a palavra sistema e verificar realmente se existe um sistema. Por exemplo, nós temos um sistema probatório ou não? Vamos supor. Sim, qual o conceito técnico de sistema, então você quer falar? O conceito técnico de sistema. Esse livro foi escrito por 3 estudiosos do tema, que chama... O nome do livro é Pragmática da Comunicação Humana. Ah, sim, já falamos aqui. Já falei. Exatamente. O Václavik, Bevan e Jackson, que escreveram esse livro e foi editado pela Cultrix. Então, não tem erro. A pessoa quer descobrir ou entender o que é sistema, tecnicamente falando, é com esse Sim, é uma livro. Excelente indicação, né? Porque eles falam... Porque todo mundo fala sistema isso, tal, sistema aquilo. Não, mas o que importa, na realidade, é que o sistema, de uma forma que eles explicam, que o sistema não é a soma de elementos. Não é simples reunião ou soma, né? Não vamos simplesmente juntar isso. O sistema tem que ter determinados atributos. Certo. E esses atributos são, que eles dizem, a unidade, a coerência, a interação e a organização. Aí todo mundo fala, mas tem que ter harmonia. Não.
Bom, aí Não é é, uma... aí é um outro departamento, como eu falo sempre, porque seria aí um conjunto, bom, em resumo, seria um conjunto conjunto harmônico, então. é um É conjunto, conjunto, não é soma, é não é soma. conjunto e um conjunto harmônico, de preferência que De seja preferência harmônico, né? que seja harmônico. Será que o nosso sistema tributário é harmônico? Aí Né? já não é, Aí já né? vamos discutir. É complicado, hein, Beth? Não A vamos. harmonia como Não, o que requisito. importa, principalmente em processo civil, eu acredito que nós temos que buscar o sistema. E Olha, nós esse temos... livro, Beth, esse livro, eu me lembro, foi indicado, para mim, pelo menos, pela primeira vez, pelo professor Tércio Sampaio Ferraz. Querido Também professor, Tércio, né? Exatamente. Professor de Teoria Geral do Direito e tal. Né? Grande professor. Ele que sempre foi, né? mencionado, eu Nosso sempre professor menciono de filosofia. o conceito de norma, né, do Tércio, por exemplo. Ele mostra que norma não é apenas o preceito, não é apenas o enunciado, né? Existe o que ele chama de cometimento ou conotação. Então, dá aquele clássico exemplo, né? É proibido a entrada de cães. Aí o sujeito quer entrar com o cavalo. Né? Já Sempre falamos isso aqui, já já estamos cansados de falar, mas é sempre bom lembrar do professor Tércio. Então, foi bom você falar, chamar atenção para o conceito de sistema, não é, Beto? Agora, nós estamos falando sobre o ônus da prova, que você falou até agora há pouco. Sim, se haveria o sistema probatório, né? Você falou. Se existe um sistema probatório. Exato. Na minha opinião, existe um sistema probatório. Agora, o que importa, aí tem gente que fala assim, mas existe um conflito. Por exemplo, o conflito do princípio dispositivo com os poderes instrutórios. É o conflito do princípio dispositivo com os poderes instrutórios. Exatamente. Na minha opinião, não há conflito. Você escreveu sobre o princípio dispositivo. Sim. Aliás, foi a tese dela, né? Bom, mas eu acho que é importante... Muitos criticaram. Não vigora mais o princípio dispositivo. Bom, com você. Então, já que você falou que disseram que não vigora mais, hoje, 2025... o princípio dispositivo no nosso Código de Processo Civil, ele continua vigorando. Vigora, sim, o princípio dispositivo no CPC nosso, em 2025. Sim. Também na Itália vigora, certo. E vigora também na Espanha. Não vigora em Portugal. Portugal não é o princípio inquisitório que vigora. Então, é o inquisitivo. Tudo bem, tá certo. Mas aqui, sim. Mas, eu queria que, Beth, que você, então, você falou que existe um sistema probatório. Existe. Né? Mas se a ideia de sistema exige, né, o atendimento a esses atributos que você falou, então eu pergunto, no caso do direito probatório, poderíamos falar em sistema se de um lado existe o ônus da prova, mas é exatamente as regras sobre o ônus da prova, sim. E de outro lado existem os poderes instrutórios do juiz. Exato. Então, exatamente haveria um conflito aí. Então, mas não há conflito. Eles convivem. Por que não há conflito? Porque nós temos que partir de uma coisa. O ônus da prova não incumbe só ao autor, incumbe ao réu também. Certo? Sim, bom. Isso daí diz que... sim, mas e daí? São as regras básicas. Regras tradicionais, tudo bem. Você tem a dinamização do ônus da prova. Não, exatamente aí que eu queria chegar. Aí dizem, mas a dinamização do ônus da prova, novidade. Não, primeiro que não é novidade. Não, mas espera um pouquinho só. Eu quero a conciliação entre as regras sobre o ônus da prova e os poderes instrutórios do juiz. Então, nós temos que falar assim. Então, como é que funciona isso? Nós temos as regras estáticas do ônus da prova. Certo? Elas estão vigorando? Elas estão vigorando. Certo. Se eu não me engano, está no artigo 373 não importa, tá no código, do CPC. Tá bom, tá certo.
Então, no caput do artigo 373 do CPC, lá estão as regras estáticas. Certo. Certo? Que continuam as mesmas que eram no Código de 73, Tá certo. Mas e os poderes instrutórios? Bom, os poderes instrutórios também. Estão também no Código. Estão também no Código, não nesse artigo. Mas você disse agora há pouco em dinamização do ônus da prova. Não, sim, mas isso quanto ao ônus da prova. Eu estou falando só contra os poderes instrutórios. Sim, eu pergunto o seguinte, o juiz, ao despachar a inicial, já exerce os poderes instrutórios ou ele espera que as partes produzam as provas? Como é que funciona isso aí? Tá? Isso aí depende. Ele pode... Não, primeiro, o autor tem não depende. O juiz, espera aí, o juiz, ao despachar a inicial, ele já sai a campo? Não, ele não sai a campo. Ele vai investigar? O juiz é investigador? Não, claro que não é. Então, o que ele faz, o juiz? Eu bato nisso há muito tempo, que não é. Mas aí que eu quero bater nesse ponto. Então, o juiz, ao despachar inicial, o que ele faz? Manda citar o réu. Claro. Né? Excepcionalmente, até se poderia pensar na inspeção judicial determinada já no início. Liminarmente. É possível. Um caso de extrema urgência, um prédio vai desabar ou qualquer coisa assim. Sim, então, o juiz da inspeção judicial pega um perito, leva... Mas onde que tem conflito nisso? Não tem conflito nenhum. Eu também acho que não. Eu acho que há convivência, mas é preciso... como regra geral, é preciso esperar a iniciativa das partes, como regra geral. Sim. A iniciativa probatória do juiz, ela vem num momento posterior, me parece. Né? Sim. Excepcionalmente, sim, mas ele pode desde logo fazer. É isso que eu quero dizer. Mas a gente pode, inclusive, começar a discutir aqui se o juiz pode ou não, liminarmente... inaudita, altera a parte, etc. Que nós já falamos tudo isso. São casos, então, o normal é que esperar que as regras sobre o ônus da prova sejam observadas e em casos particulares, excepcionalmente, então, a dinamização, não é isso? Ou a dinamização passou a ser a regra geral? Não, a regra geral são as regras estáticas. A dinamização é uma exceção. As regras estáticas, então, são aquelas, né? Autor, fato constitutivo, réu, instintivo, modificativo e impeditivo. Exato. E particularmente, quer dizer, como exceção, a dinamização. Sim. Isso está no código. Tá então no não há o que discutir. Mas né? antes da dinamização estão as regras estáticas. Bom, então eu chego à conclusão, pelo que você falou, que nós não podemos riscar do código, né? Ou riscar no código ou do código, ou excluir do código Sim. as regras sobre o ônus da prova, como também não podemos excluir do código a regra sobre os poderes instrutórios do juiz. Claro as duas que coisas precisam conviver. Mas elas convivem. Porque está na lei. Sim, mas então elas convivem, novidade, porque existe um sistema probatório. Então é o seguinte, o juiz pode determinar prova de ofício? Ué. Ninguém requereu prova. Bom, ele pode determinar? Não, ele vai determinar, mas se não tem nenhuma prova... Não, ele pode determinar, estou perguntando. Pode determinar, depende, vamos supor. Não depende, pode. Eu acho que pode. Agora, bom, você é garantista ou é ativista? Veja bem, os garantistas não admitem que o juiz possa determinar de ofício prova. Mas se tiver uma prova... Se ele precisa da prova para decidir, é claro que ele determina mesmo que as partes não requeiram. Essa é a minha posição. Mas agora ele não sei se é a pode sua. investigar. Ele não pode ir a campo e investigar mas outra coisa, nada. não estou falando de investigar, estou Mas, falando exemplo, prova pericial. A prova pericial... A prova pericial não é ele não está investigando. Não. Quem vai investigar é o perito. Sim, o juiz... Se é que vai investigar. Claro, ele não precisa ser contador, nem engenheiro, nem médico. Ele precisa numa prova pericial. Mas olha, claro. vamos pegar o ônus da prova. Você teve um trabalho grande quando escrevemos aqui
a teoria geral da prova, a Beth teve um trabalho grande de recolher, de colecionar as teorias sobre o ônus da prova. Né? Bom, são várias teorias. São né? inúmeras, não são várias, são inúmeras. Não vamos nem entrar Mas nisso agora. chamou senão... a sua atenção, porque muitas repetem e tal, né? Sim. Posição do que venda e tal, que o código adotou e tal, mas você chamaria atenção para alguma teoria em particular, assim, que merece um estudo mais aprofundado? Eu acho que sim. Sobre o ônus da prova. Não estou falando poderes instrutórios. Não. Sobre o ônus da prova, me parece que me chamou a atenção, assim, foi a teoria de Micheli. Micheli, aliás, esteve em São Paulo há muito tempo atrás, Micheli, participando de debates lá na PUC, o professor Arruda Alvim, estava o ministro Peluso na época, ele não era ministro ainda e tal. Bom, mas fala sobre o Micheli, porque foi bem lembrado, o Micheli. O Micheli, o que ele diz que o ônus da prova constitui regra de julgamento. Isso o que é discutível aí. Bom, mas sim, vamos lá. Mas me chamou. Também acho que mas é discutível. Vamos. Ele diz que cada parte tem o ônus de demonstrar suas alegações. Também é óbvio. Mas o que mais que ele fala? O que não seja óbvio. E ele também diz que o julgamento do juiz não é determinado exclusivamente pelo ônus da prova, é isso? Pelo ônus da prova. Seria por outros elementos que compõem todo o processo. Mas qual o trecho Tem um trecho Tem um livro aqui. Tem um trechinho. Leia o trechinho. É muito interessante isso, que o ônus da prova não se pode resolver todos os problemas, ou o juiz não resolve todos os problemas pelo ônus da prova. Isso que você falou, né? Exatamente. Mas o que ele diz aí exatamente? Vamos ver. Ele... Leia as palavras dele. Assim, como o juiz não pode abster-se de julgar o mérito a pretexto de ausência de prova, sim, o ônus funciona como uma regra para tornar possível a decisão da causa. Ótimo. Ele denomina como involuzione dal concetto di onere. Aí, pera um pouquinho. Não, é ele que continua falando. Esse... É o Micheli. Ele continua falando. Então, ele diz que... É a involuzione del concetto di Desculpa onere. a interrupção, eu atrapalhei você. Diga. Não, leia. As considerações, afinal, do Micheli diz assim: a importância atribuída ao ônus subjetivo pelos clássicos, no sentido de atribuir às partes a iniciativa da prova, se não foi inteiramente esvaziada, ao menos se viu reduzida em razão do chamado ônus objetivo da prova. Sim. Conquanto se deva reconhecer que as regras do ônus subjetivo da prova constituem orientação para as partes e, de certo modo, até mesmo um alerta de que poderão sofrer prejuízo se não observarem as regras legais, o certo é que o convencimento do juiz não decorre automaticamente da atuação das partes. Isso, que beleza. Repete, por favor. Esse trecho é maravilhoso. O certo é que o convencimento do juiz não decorre automaticamente da atuação das partes. Por exemplo, aí temos um exemplo aqui. O autor diligente se preocupa em buscar elementos para demonstrar a culpa do réu e obtém informação de que testemunhas presenciaram o acidente. Razão porque resolve arrolá-las com a convicção de que prestarão depoimento em seu favor. Contudo, na audiência, para sua surpresa, o relato das testemunhas vem beneficiar ao réu. Outro exemplo. Não obstante, seguro de que a prova documental apresentada é suficiente para escorar a alegação de existência da obrigação, o autor resolve requerer prova pericial
que, porém, se inclina em favor da versão do réu. Exato, mas ele fala que o convencimento do juiz não depende exclusivamente das regras sobre o ônus da prova. Depende mais do quê? Não fala, por exemplo, do princípio da comunhão da prova, do senso comum do juiz, outros elementos. Esses aí são os elementos não de Michele. O Michele, ele, na realidade, ele diz que não existe relação entre empenho da parte na produção da prova. Isso. E o resultado favorável da demanda. É isso. Exato, porque outros elementos entram, inclusive o princípio da comunhão da prova, exatamente, os poderes instrutórios. Então, o que o Michele mostra com esse trecho que você leu, que eu acho importante, é que não podemos supervalorizar as regras sobre o ônus da prova. Né? Então, só aplica as regras sobre o ônus da prova e pronto, está resolvido. Não. Né? O juiz tem outros poderes, tem o princípio da comunhão da prova, tem os poderes instrutórios, tem o senso comum e mesmo do juiz. Com a flexibilização, o Tarufo no caso fala, do 373, o que pode acontecer? Pode acontecer de reverter tudo. O Tarufo fala sobre o senso comum, entendeu? Que o julgamento do juiz vai muito além do direito, vai muito além das questões meramente jurídicas, né? Não sei como está nosso tempo aí, mas a discussão está boa, que estamos pegando fogo, né? Já estamos estourando já. Então, olha, passaram 26 eu acho que minutos. a posição do Michele é realmente muito importante, né? Sim. Agora, tem um outro autor que eu não estou me lembrando agora, mas ele usa uma expressão muito interessante. Ele critica. Eu sei, é o Verdi. Verdi. Só que se escreve verde, com E no fim, né? Não é o Verdi compositor, é o Verdi. Então, é o Verdi. É Giovanni, né? Giovanni Verdi. Giovanni Verdi. O que ele diz? O Giovanni Verdi diz, ele fala sobre o formalismo positivista, que é a perspectiva liberal individualista. Ele critica, sim. Ele critica. Vamos lá. Mostra que ela vê o juiz como se fosse árbitro de uma disputa esportiva a quem incumbisse apenas por termo a uma discussão. Isso. Que resultou infrutuosa e que, portanto, deixa totalmente imodificada a situação pré-existente. Então, ele fala que, analisando todas essas teorias do repartição... Ele critica todas, critica todas. A repartição do ônus da prova e tal, todas que estiverem aí, ele diz assim... elas dizem que ele mostra que elas, né, as teorias todas, revelam apenas um travestimento meramente verbal do problema medesimo. Ixi, olha só. Travestimento meramente verbal do problema medesimo. Quer dizer, ele põe abaixo todas as teorias sobre o fundamento disso. E como é que ele resolve, então, o problema? É caso a caso. Caso. Olha, aqui... Não existe mais teoria nenhuma. Cada caso é um caso, ponto. Bom, ele criticou todas, fez muito bem, só que quando você pergunta de como você resolve, né, cada caso concreto. Bom, mas aí, então vem aquela discussão de é preciso que haja algum parâmetro, né? É necessário que haja algumas regras. Então, nós temos as regras estáticas. Eu acho que o nosso sistema até, se você concorda, o nosso sistema, ele resolveu razoavelmente o problema, que isso já vem do que eu venda, depois o Buzaide em 73. Então, bom, o problema é o seguinte, existem as regras estáticas, né? Autor, fato constitutivo, réu, extintivos, modificativos e impeditivos. Mas isso pode, em casos particulares, ceder passo para a teoria da dinamização do ônus da prova. Que a gente pode ver uma outra ocasião. Que é uma antiga novidade, também tem mais de 200 anos. Quem foi lá, quem começou com isso, foi o Bentham.
Bentham Jeremy que não Bentham. falava em ônus da prova, hein? Falava em dever. Falava em dever. Obrigação de provar. É, obrigação. Mas não... ele dizia que tinha a obrigação de provar quem estivesse em melhores condições e que suportasse menor carga, menores despesas e tal. Então, fosse mais fácil. O dever, ele falava em ônus, o dever de provar incumbe a quem pode, com menor onerosidade, com mais facilidade, demonstrar. Só que aí depois é que apareceu propriamente a teoria da dinamização do ônus da prova, não do dever. Aí então entra lá o argentino recentemente falecido, né, o Peirano, né, que explicitou isso, ele falou aqui no Brasil, participou, tudo, e o nosso código, de certo modo, sofreu influência e tal. Bom, eu acho que a conversa está boa. Mas tem uma coisinha que eu queria deixar para nós encerrarmos. Eu não sou garantista nem ativista. Nada. Porque esse negócio que você é, então? não. Na minha opinião, me dê licença, por favor. Vamos lá. Na minha opinião, o juiz não é dono do processo, ele não é investigador. E outro, o juiz não tem que ser ativista, ele tem que ser ativo. Sim, então não essa, é ativista. Essa é a minha opinião. Não bom, eu concordo no seguinte sentido, até já escrevi isso em algum lugar, que esse sufixo ismo é que atrapalha, não é? É isso. O ismo atrapalha. Se eu disser ego, eu, egoísmo, só eu. Então, o ismo atrapalha. Então, juiz ativo, concordo. Ativismo, não. Atividade, sim. Ativismo, não. Bom, e ficamos por aqui, Beth. Acho que... Então, até a próxima. Convidamos, então, para uma próxima jornada aí, agradecendo os colegas que têm recebido bem, não é, a nossa mensagem, a preocupação de examinar os fundamentos do processo civil. Até a próxima vez, então. Até mais. Não.